Olá, meu nome é Lucas Tanuri, sou um dos criadores do Janelas para o Inconsciente. Falo aqui sobre cinema e hoje quero trazer o filme Sonhos de Trem, filme que eu assisti recentemente, dirigido por Kent Bentley, e também ele é um dos co-roteiristas do filme, o qual é baseado na obra de Janis Johnson. O filme também tem a fotografia do brasileiro, já bastante premiado, Adolfo Veloso, que inclusive foi indicado ao Oscar. O filme está presente no catálogo do Netflix. Enfim, vale muito a pena assistir. Vou contar aqui com alguns spoilers e começo trazendo a primeira cena que eu acho ela bastante emblemática, que é a cena em que tem uma bota na árvore, presa à árvore, quase que numa simbiose ali, que depois isso, mais pra frente no filme, é revelado como uma espécie de ritual. Quando um dos lenhadores morre, essa a bota do lenhador é colocada junto à árvore, e à medida que a árvore cresce, ela vai quase abraçando essa bota. Essa cena, ela é o primeiro frame do filme, e ela já coloca ali o homem e a árvore como uma unidade, né. Então, se o filme vem trazer um olhar mais melancólico, consequentemente contemplativo, e também, muita gente fala que é um filme sobre as insignificâncias. Não tenho certeza se é sobre insignificâncias ou uma busca por significados, né. Então, quando ele traz isso como uma unidade, a gente já nos coloca, em uma visão que vai desde a unidade até o coletivo e esses diferentes contextos, né. O filme traz o personagem Robert, que é vivido por Joel Edgerton, e Robert é o personagem principal, um lenhador o qual não tem uma referência de quem são seus pais, né, e isso já o deixa um pouco sem a sua sem a origem das suas raízes, né. E a segunda cena, bastante poética, que nos apresenta logo após essa cena da bota presa às árvores, é uma cena ainda antes de apresentar qualquer figura humana, que é de uma árvore caindo na floresta, e pela perspectiva da árvore, é uma câmera presa à árvore e essa árvore caindo na floresta por essa perspectiva. Então, mais uma vez, ela complementa a poética da primeira cena, à medida que ela enriquece e também traz um pouco desse personagem Robert, que vai sendo apresentado como essa figura ainda tentando entender os seus desejos. Um desejo que passa a ser despertado quando ele encontra com Gladys, que vai ser futuramente a sua esposa e mãe de sua filha, e a partir daí ele começa a ter uma outra motivação, um outro combustível de impulsionar a sua vida, né. E o filme ele vai trazendo esse contexto do que é o chamado progresso, de um lado onde esse lenhador, né, junto a um grupo de lenhadores, claro, que vai trazendo o progresso por essas derrubadas de árvore, construção de pontes, construção de linhas férreas que ligam alguns pontos principais ali dos Estados Unidos, pontos que inclusive depois que eles constroem essa ponte, demoram para construir essa ponte, ela é substituída por uma nova ponte, uma nova via, né, e como que esse progresso vai sendo substituído, não exatamente planejado, um pouco como ele vai sendo levado, né, também por esse lado que a sua profissão o carrega. Essa ideia de progresso é muitas vezes posta em xeque à medida que ele vai vendo como que alguns migrantes são tratados, né, como que ele vai vendo como que é vista o que se compreende por justiça por alguns, né, e ele questiona isso, mas ao mesmo tempo ele não tem tanta vivacidade e ação, aquele olhar melancólico, aquela coisa que ainda não há tantas raízes, ainda o deixa um pouco solto, né, dentro dessas vivências. E a sua família, à medida que vai sendo formada, à medida que ele vai desde o primeiro sonho, desde a criação desse sonho visto com a criação de pedras no chão, imaginando como é que seria a casa, como é que seria a planta da casa, né, até propriamente depois a família formada com a sua esposa e filha, e como que isso vai sendo o grande motivo, mas ao mesmo tempo ele tem que se distanciar muitas vezes para trabalhar, ficar período fora e demora para retornar. E em uma dessas viagens há um incêndio e ele acaba perdendo, né, tudo, né, a esposa, a filha, a casa, né, eh, enfim, ele perde o chão, né, dele. E ele
passa a encontrar com personagens coadjuvantes que são principais em sua vida. Um deles é a Claire. A Claire, ela é uma funcionária do serviço florestal que atua justamente no controle do corte de madeiras e a prevenção de incêndios, e ela também é viúva. E a Claire, ela é apresentada de uma forma muito inteligente pelo diretor de fotografia Adolfo Veloso, na sua importância, quando ele vai dar uma carona para ela na carroça, e a câmera que Adolfo Veloso escolhe utilizar é um movimento de zoom. O zoom é um movimento que nos causa estranheza por não ser natural. Muitas vezes ele é utilizado justamente por isso e com um zoom rápido até para poder dar um impacto, mas ali ele usa um zoom bastante lento, onde o frame inicial mostra ainda o personagem Robert incluído na cena, e à medida que o zoom vai se aproximando, apenas Claire vai ficando na cena com um grande close, e Robert sai, né, da cena. Então, ali naquele momento ela passa a ser protagonista daquela cena, que é justamente quando ela fala que antigamente aquela região era uma grande geleira. E e é claro que ela não está falando apenas desse ecossistema, mas mais uma vez a gente pode voltar e trazer essa poética também para o personagem, de como que ele passou por essas várias transformações em sua vida, né. Então, essa forma como Adolfo Veloso vai trazendo, é muito curioso, assim como na segunda vez em que o Robert vai em encontro com a Claire, e ele vai já esperando que ele vai encontrá-la no seu ponto de no seu ponto de observação, né, na sua torre de observação. E ele já chega olhando para lá, para chamá-la. E a câmera é posicionada justamente, né, em contre-plongée com a posicionada em cima dessa torre, né. Como se fosse o olhar da Claire que iria aparecer. No entanto, a Claire aparece de baixo, surpreendendo não só ao Robert, mas essa surpresa, também é para o espectador. Isso nos deixa mais próximo de Robert. Então, essas inteligências que Adolfo Veloso vai trazendo na narrativa, deixando a gente cada vez mais imerso, junto com o personagem, é extremamente tocante. Não à toa ele recebeu tantos prêmios, né, e a fotografia por ser 100% captada com luz natural. Isso não só é tecnicamente difícil, mas também nos deixa mais imersos às cenas e deixa tudo ainda mais orgânico, já que o filme, busca trazer essa essa simbiose, assim como eu trouxe no início do filme, entre a bota e a árvore, entre a árvore e o lenhador, né, entre a profissão, entre o progresso e o desmatamento, né, entre a personagem da Claire, e como que isso vai se amarrando tudo, e nós vamos sendo entregues a isso, a essa narrativa que ele traz. E a dificuldade técnica é justamente porque quando você tem uma cena que muitas vezes é colocada ali ou no nascer do sol ou num pôr do sol, que não só deixa bonito, né, por ter essas golden hours aí, como também é difícil, porque se você tem qualquer erro durante um pôr do sol ou um nascer do sol, aquela luz já se foi, e aí só no dia seguinte para você mover toda a equipe e trazer tudo aquilo novamente. E como contexto narrativo, essas cenas também têm um aspecto de transição, né. Em vários momentos o personagem é colocado junto a esses momentos de transição, ou da noite para o dia, ou do dia para a noite, e, enfim, e a gente perde um pouco a noção do tempo, pelo menos o tempo para mim ficou muito solto, a gente fica tentando entender em qual época do em qual década se passa, né, já que o filme não coloca isso marcado logo de cara, mas há uma surpresa no final, pelo menos para mim, que é quando ele chega na cidade, você começa a ver a movimentação da cidade, você começa a situar um pouco melhor, eh, em qual época o filme se passa. E isso fica ainda mais lógico, e mais uma vez, a brilhante fotografia de Adolfo Veloso, que é quando mostra que se trata da corrida espacial, e tem uma e ele vê essa cena de um astronauta na televisão, e a fotografia mostra de tal maneira em que a imagem dele
do personagem Robert, do lenhador, é refletida junto a essa imagem do astronauta, na televisão. Eh, Mais uma vez, a potência contemplativa do filme, sem ter grandes narrativas, como que a imagem consegue nos capturar de uma forma tão potente, né, porque, eh, ali fica essa fusão de um lenhador quase que perdido no espaço, mas ele não está perdido no espaço, apesar de ele estar na Terra, apesar de ele estar num num local totalmente diferente desse astronauta, esse não enraizamento total da sua história e essa tristeza e melancolia que o acompanha e vai trazer depois consequências, inclusive, à sua família, eh, torna tudo tão próximo, né. Essa unidade que ele apresenta desde o primeiro frame é colocado de uma maneira, tão sutil e tão potente que em muitos momentos a gente questiona esse coletivo, né, entre a singularidade de um homem e a sua família e a pluralidade dentro da sociedade, ou a singularidade de uma árvore caindo no início e a sua potência também como floresta. Enfim, eu fico por aqui para falar só alguns desses trechos que eu achei que marcaram, entre tantas coisas que poderiam ser faladas desse filme, mas quem sabe isso daqui é a abertura de um pequeno diálogo para que a gente possa futuramente trazer aqui nos comentários ou pessoalmente outras conversas a qual esse filme nos convida.